Boa tarde, tô chegando aqui com uma live para você, com o tema: seu filho se joga no chão na rua e você fica sem saber o que fazer. O que fazer, Mônica? Me ajuda. Eu sou a Mônica Souza, coach de mães, e eu vou responder como você deve agir e como você não deve agir, principalmente. Então vamos lá. Filho se joga na rua, socorro, o que eu faço? Primeira coisa que você precisa fazer, você tem que fazer. Se você já tiver uma dinâmica legal com ele em casa, de birra, de pirraça, às vezes tem essa dinâmica. Por exemplo, às vezes a mamãe fala: em casa, toda vez que ele começa a fazer pirraça, eu faço isso, e logo contorno a situação. Se você já tiver um esquema desse, de fazer isso, colocar no cantinho do pensamento, de conversar, se você já tiver um esquema, você na rua precisa seguir o mesmo esquema. Porque o primeiro erro das mamães é que as mamães na rua não chamam a atenção da criança. A mãe fica com medo de chamar a atenção da criança, fica com medo de disciplinar, de falar: filho, se você não parar com isso, mamãe vai te colocar sentada aqui nessa mesa e você vai parar de brincar. A mamãe, ela fica com medo de fazer isso na rua. Então, quando a criança ela percebe que a mãe em casa age de uma maneira e na rua age de outra maneira, a criança ela também age de outra maneira. Se joga no chão e só vai levantar se você der o que ela quer. Então, esse erro de não chamar a atenção da criança é um erro bem comum. E a criança, gente, ela é tão inteligente. Eu sou apaixonada pelas crianças porque elas são tão inteligentes que elas, quando percebem que a mãe não chama atenção, ela pinta e borda. Então, se você já tem um esquema de chamar atenção, de um modo de agir, você deve prosseguir, você deve chamar a atenção do seu filho na rua. Chamar atenção, gente, não é expor a criança ao ridículo. Chamar atenção é você impor limite como mãe, com respeito, com carinho, com autoridade de mãe que você tem que ter. Não é expor a criança, não é humilhar a criança na frente de outras pessoas. Eu tenho a impressão que algumas mães, às vezes, elas não chamam a atenção dos filhos porque elas ficam com vergonha de às vezes, os filhos se sentirem envergonhados. Meu telefone está caindo. Na frente de outras pessoas. E não é assim. A criança ela tem que saber que, sendo em casa ou na rua, mamãe tá ali para controlar a situação. Então, cada um no seu quadrado, tem que ter limite, tá? Outra coisa que eu vejo é que a mãe, às vezes, ela não tem uma didática para seguir quando a criança começa a fazer birra, pirraça, se jogar no chão. Isso também é muito comum. Sendo que nesses casos, a mãe em casa, ela sempre cede pro filho, porque tá em casa, é mais fácil, faz o que quer. Não quero agora, não quero tomar banho. Tá bom, depois você toma. Aí ele para de fazer pirraça e continua brincando. Não quero fazer isso. Tá bom. Em casa, a mãe não tem nenhuma didática, nenhuma. Quando chega na rua, realmente ela não tem o que fazer, ela fica perdida. E nesses casos, você deve pegar seu filho, colocar no colo e sair correndo. Porque não tem nada o que você possa fazer para ele parar de fazer birra ali naquele momento. Tá? Se você não tem nenhuma didática em casa, aí às vezes é ao contrário. A mãe não tem nenhuma didática em casa porque vai deixando. Tudo bem, pode ir. Às vezes é filho único, fica com vó. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. E não tem nenhum problema, cada um tem um ritmo, cada um tem sua rotina, sua cultura familiar, não tem problema nenhum. Agora, se você chegar na rua e seu filho fizer uma pirraça dessa, se jogar no chão, você não pode querer impor nenhuma didática ali. Por exemplo, em casa você não fala nada, mas quando chegar na rua, olha só, se você não se levantar agora, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você sabe aquele brinquedo? Você nunca mais vai brincar com ele. Quem já fez isso? Eu já fiz isso com a minha filha. Levanta agora desse chão. Se você não levantar,
Só que acontece que não adianta. Infelizmente não adianta. Então, se não segue nenhuma rotina em casa, nenhuma didática, pega ele no colo, bota ele no colo e sai correndo, porque não tem o que fazer, tá? O que você não deve fazer jamais, porque só vai piorar a situação e só vai falar para a criança assim: você está no controle, você está me comandando. O que você, a criança está lá no chão, não vou, se jogando no chão. Nesse momento, ou você tem uma didática, você aplica, ou você não tem, você pega ela no colo e sai. Se nesse momento você tentar barganhar com a criança, abaixar e falar: filho, vamos comprar um sorvete? Filho, vamos comprar isso? Filho, eu te dou isso? Filho, você está mostrando para ele que você não sabe o que fazer, não sabe como agir. E isso é como se você estivesse falando para ele que você não controla nenhum. E além de você passar para ele isso, não adianta. A criança ela vai fazer mais birra. E isso vale em casa também. Se em casa a criança está chorando, você não tem que conversar com seu filho quando ele está chorando. Você tem que até que deixar ele chorar. Porque às vezes a mamãe fala assim: para de chorar, engole esse choro. Ai, eu tenho uma raiva de quem fala isso. Porque mesmo que seja um choro de birra, de pirraça, a criança ela tá chorando por algum motivo. E eu vou falar disso em uma outra live. Porque a gente não deve reprimir o choro das crianças e porque você não deve conversar com seu filho quando ele tá chorando. Por vários fatores que eu vou passar depois. Isso é papo para outra live. Mas quando você faz isso, a criança ela não quer te ouvir, a criança não quer interagir com você, então você só vai aumentar, é como se você fosse colocar mais fogo na lenha. Então não faça isso, tá? Se não tiver uma dinâmica, chega em casa, me liga, fala: Mônica, eu quero uma dinâmica com meu filho, porque não tá dando. A gente vai sentar e vai fazer uma dinâmica bem legal para você poder conseguir lidar com esse comportamento e ensinar para ele um novo comportamento, um novo modo de se comunicar. E se não tiver, pega ele ali, sai do meio das pessoas e acabou. Em casa você resolve, em casa você me liga, tá bom? Então era isso. Se você gostou, se seu filho se joga no chão, conta pra gente, divide a experiência aqui. Se você gostou, dá um curtir aí. Adoro receber curtidas, coraçãozinho pra mim. E compartilhe com outras mamães, marca aqui a mamãe que está com o filho de 2, 3 anos, marca para ela poder conversar também com a gente, trocar experiência, falar o que dá certo, o que não dá certo. E eu vou voltar aqui amanhã para falar sobre choro da criança, por que a gente não tem que conversar com a criança quando ela está chorando e por que a gente tem que deixar ela chorar também, porque é bom. Eu vou explicar para você amanhã, tá? Beijo! Beijo!